Tarde, são 3 de março, 16 horas. Eu pareço estar no lugar errado, porque eu acho que o Carlos Sobrinho estaria mais capacitado para estar aqui, mas vamos lá, ele hoje é convidado só. Então vamos tocando o Sextou Estreia, o primeiro de muitos que vão ter esse ano. Toda primeira semana de cada mês a gente vai fazer o Sextou Estreia convidando pessoas de notoriedade dentro do ecossistema para que elas se apresentem, para que elas integrem o Vale do Ipitanga, a comunidade, e a gente comece a construir ações em conjunto, né? E esse planejamento que a gente tem feito aí desde março de 2021, a gente consiga esse ano cada vez mais ações, tá bom? Para começar com a gente vai chamar aí o Carlos Sobrinho, CEO do DNA de Sucesso. Ele fez um podcast há 2 dias aí com a Shirley, do Sebrae, então a gente já começou com o pé direito aí o ano. E vamos lá. Carlos, é contigo, tá bom? Aqui. Boa tarde para todos. Bom estar com vocês. Que honra estar com vocês aqui. Agradecer pelo convite, pelo espaço. Estou à disposição de vocês para esclarecer qualquer coisa em relação ao projeto, mas já trazer para vocês um pouco da ideia do que é. O DNA de Sucesso, ele é mais do que uma empresa, ele é um conceito que tem um objetivo claro, descomplicar o canal e o caminho para as pessoas empreenderem. Ao longo da minha vida, eu sou jornalista por formação, trabalhei minha vida inteira com rádio e televisão, mas em algum momento da minha vida eu me conectei ao business, e que começou lá, acho que em 2011, quando eu tive a oportunidade de me conectar com a Nextel, com a Vivo, como dealer. E aí a minha mente voltou para o business e eu comecei a olhar. E todos os resultados das equipes que eu tinha, que eram excelentes resultados, eles eram alcançados simplesmente porque a gente descomplicava. Então, todas as equipes de venda, todas as equipes de atendimento, mesmo quando as empresas tinham procedimentos bem claros e definidos, a gente sempre buscava o caminho de fazer com que aquilo que estava no papel, que era o procedimento, fosse entendido pelas pessoas. E muita gente não tinha resultado porque não entendia o que fazer. E aí, nesse conceito, a gente começou a criar programas e métodos para que as pessoas pudessem pegar aquilo que elas tinham que fazer e fazer do jeito mais descomplicado possível, mais simples. E aí, em 2011, 12, eu comecei a lidar com isso e comecei a entender que o meu negócio nem era vender os produtos, que o meu negócio era ajudar as pessoas a vender os produtos. E aí foi quando surgiu o conceito lá do DNA de Sucesso, e eu comecei a olhar para treinamento de equipes e de pessoas para que elas pudessem ou ter um resultado dentro das organizações com venda e atendimento, ou criassem o seu próprio negócio nessa linha. E aí eu fui me apaixonando pelo empreendedorismo, porque dentro da estrutura de treinar pessoas em empresas prontas e ajudar pessoas a ter o seu próprio negócio, ajudar pessoas a ter o seu próprio negócio me ganhou. E aí eu comecei a ajudar pessoas que tinham uma visão sobre empreender, e quando elas começavam a ir para o mundo real de empreender, elas percebiam que ou era caro demais, ou não era aquilo que elas queriam. Então, eu comecei a fazer vamos dizer assim, essa transição. E aí eu deixei de lado um pouco das minhas habilidades, das minhas características de jornalista, né? Acabou ficando no segundo plano. E depois de muito tempo, eu entendi que eu podia juntar essas duas coisas. Depois de ouvir muitas pessoas dizendo para mim que eu poderia fazer isso, e eu lutando contra isso, porque eu achava que não tinha tempo, que não dava. Então, em algum momento, eu parei não, agora eu preciso olhar as ferramentas que eu tenho. E aí eu entendi que eu podia fazer isso. E aí o DNA de Sucesso adicionou mais um braço, que foi a ocupação da mídia com conteúdo de empreendedorismo. Porque nas redações dos jornais, nas redações das rádios, se falava muito pouco disso, pouquíssimo conteúdo sobre empreendedorismo. Então, eu comecei a usar esses espaços para fazer isso. E isso acabou virando treinamentos, acabou virando palestras, acabou recebendo convites de empresas para falar sobre descomplicar no empreendedorismo, e isso foi ganhando corpo. E aí como eu tenho na minha família isso meio no DNA, né?
através da minha irmã, da Cássia, dos meus irmãos. Então, a gente acabou unindo conceitos e ferramentas. E aí o DNA de Sucesso deixou de ser uma empresa de fazer treinamento para ser uma empresa de construir conteúdos. E a gente começou a construir conteúdos. Hoje eu tenho um site, né, que é o dnadesucesso.com.br, que é um site específico de conteúdo para empreendedorismo. Então, lá você não vai encontrar notícias do dia a dia, de polícia, de trânsito, nada disso. Você vai encontrar lá notícias de empreendedorismo. E agora o podcast, que estreou no dia 1º, que a gente vai fazer a princípio toda quarta-feira, que tem um propósito claro, é dar visibilidade a histórias que estão invisíveis. Eu até brinquei no programa de estreia com a Shirley, que eu disse que eu não tenho absolutamente nada contra grandes empresários bem-sucedidos, mas o podcast vai contar a história de empresários anônimos que ainda não são bem-sucedidos, porque ninguém sabe o que eles estão fazendo. E aí o podcast vai contar essas histórias. Eu fiz questão de começar com a Shirley, porque entendo que o Sebrae é uma poderosa para ajudar essas. E na nossa agenda agora de abril tem assim mulheres espetaculares. A gente priorizou as mulheres por conta do mês de março, mas a partir de abril nós vamos ter uma agenda mais variada, mas sempre voltado para o empreendedorismo. Então, hoje a gente tem um site, o podcast, nós estamos estudando uma revista, que a princípio vai ser eletrônica, mas a gente está estudando a viabilidade financeira dela para ela ser impressa mesmo, que a gente quer que a pessoa tenha a experiência de pegar a revista, e outros projetos que só vão ficar para 24 e para 25. Agora, em 2023, nós já colocamos o podcast, já colocamos o site, a revista está em pleno planejamento aí imagino, para o segundo semestre. Basicamente é isso. E eu tenho no meu dia a dia a missão de fazer com que o conteúdo chegue no máximo de pessoas possível, independente do faturamento do CNPJ, independente, até se ela tem CNPJ, para que ela entenda que ela pode empreender do jeito certo, com os parceiros certos, descomplicando. Eu acho que o que mais explica o que é o conceito de DNA de sucesso, vocês vão ouvir eu falar muito disso, é descomplicar. A gente entender o que a empresa quer e fazer com que na ponta ou o funcionário ou o empreendedor direto possa fazer da forma mais simples possível e alcançar o resultado mais rápido possível. Eu acho que basicamente é isso. Pô, bacana, Carlos. A gente, assim, eu assisti o podcast de você com a Sheila e tudo, e assim, é importante que a gente tenha momentos em que a gente discuta isso, principalmente localmente, né? Eu acho que ter dados locais, por exemplo, do que está acontecendo na cidade é extremamente importante. Quando a gente fala, por exemplo, de cidades inteligentes, onde a gente costuma usar as estruturas de dados para que a gente tenha as informações, só para você ter ideia, você começa com um podcast numa cidade que teve 20,59% de crescimento de mês, né, no último ano, justamente por causa da pandemia. Então, assim, existe um estoque de empreendedores, né, principalmente vocês que falaram lá sobre os MEIs, enormes, precisando realmente de conteúdo. Claro que o Sebrae traz isso, mas muitas vezes a gente precisa auxiliar localmente, dizendo o que está acontecendo, né? Então, existe um setor mapeado na cidade, que a CERT, Fundação CERT de Santa Catarina, junto com a FEComércio, junto com o Sebrae e junto com o Vale do Pitanga, a gente fez um mapeamento das atividades econômicas, fez o mapeamento de setores específicos, e um deles é o de economia criativa, né, que envolve 44 quinais, que, obviamente, é um dos principais setores, junto com turismo e economia criativa. Inclusive, a Fernanda está acompanhando a gente aqui, junto com a Secretaria de Turismo. Então, o objetivo nosso é que, cada vez mais, diversos atores falem sobre empreendedorismo e inovação, porque faz parte do nosso propósito, que você falou aí. A gente tem um propósito de conectar, que é o que a gente está fazendo aqui agora, tem o propósito de comunicar sobre inovação e empreendedorismo, que é o que você está fazendo com o DNA de Sucesso, né, com aquelas colunas em relação a todas as notícias que acontecem, e principalmente produzindo algo novo, porque não é só uma agenda que vai fazer acontecer, né? A gente precisa realmente tornar possível
que as ações cheguem nos diversos lugares que a cidade tem e nos diversos mecanismos de comunicação. A ferramenta ela é bem prática. Hoje o fluxo do site ele é bastante prático. A ideia é que os empreendedores, as empresas, enviem para nós, através do e-mail, das redes sociais, do WhatsApp, as sugestões de pauta, e que, como elas são prioritariamente, o site é exclusivo de empreendedorismo, a gente vai não só alimentar o site com essas notícias, mas criar um fluxo para que essa notícia chegue de volta para as pessoas. Então, o podcast vai ajudar com isso, mas nós já estamos implementando já um sistema de lista de transmissão, através, inclusive, eu até fiquei surpreso quando vi isso, porque eu tinha a sensação que o e-mail marketing era algo que não funcionava muito mais, mas eu fiquei surpreso com a resposta, e então nós vamos criar, já estamos criando, na verdade, esse sistema de comunicação com a ponta, porque também não adianta eu receber a informação do polo de produção de empreendedores e devolver para eles essa informação. Eu quero ser a ferramenta que vai fazer com que essa informação vá para quem ainda não tem essa informação, quem está fora desse fluxo, né? Então, é um desafio, porque ainda dentro dos veículos, isso é feito ainda de uma forma muito comercial. Então, a gente tem um desafio de redação por redação, parceiro por parceiro, fazer com que ganhe espaço nas pautas, né? E nós vamos construir isso, sim. No site nós temos uma ferramenta dedicada de classificados gratuitos, para que todo mundo possa chegar lá e colocar o seu serviço, ser encontrado, quando a pessoa diz assim, eu quero saber como é que eu faço para encontrar tal serviço em Lauro de Freitas. Ela vai buscar lá no classificados e as pessoas vão estar lá, e ele é gratuito. Na verdade, todas as ferramentas do site são essencialmente gratuitas, apesar do site em si não ser. Os custos dele eles estão todos pensados com um percentual da verba do DNA de sucesso, dos outros produtos, para que ele fosse viabilizado. A gente estudou um ano como fazer o site ganhar força e chegar nas pessoas, ainda que ele tivesse receita zero. E até a gente achar essa receita não foi fácil. Até a gente entender e ter os parceiros disponíveis para desenvolvimento, para execução. E agora a gente vai para o que eu considero que é a fase 2, que é a execução mesmo, prática. O podcast já foi isso, o site já está nisso, e assim que essas duas ferramentas estiverem bastante alinhadas, a gente vai, de fato, pensar na revista. Eu sei que tem gente que pensa assim, poxa, a gente está tudo digital, e o Carlos está falando de revista. A revista vai ter a versão dela digital e vai chegar nas pessoas, mas a ideia é que a gente tenha a versão impressa como algo que a pessoa vai ter e vai não só ser um guia de informações, mas que ela vai ter como uma espécie de almanaque para ser consultado quando ela pensar em empreender, quando ela pensar em conteúdos nessa área. O desafio é grande, mas a vontade também é. Então, nós estamos todo dia construindo um pedacinho e juntando parceiros, por isso que fiquei muito feliz quando pude me conectar ao Vale do Ipitanga, porque tem tudo a ver com o que a gente está pensando, assim, de conexão mesmo, de o grupo. Bacana, Carlos, e o bacana, Carlos, assim, você falou duas palavras assim que a gente tem. O propósito que a gente definiu era justamente esse para o Vale, que era conectar. Um dos outros é a questão de comunicar empreendedorismo e disseminar essa questão da informação de inovação, empreendedorismo, e a gente conta contigo. Já que a gente puxou a bola aqui para a questão do turismo, tem uma pessoa que está com a gente aqui, que é o Lorival, que é o superintendente, que passou lá para Cachoeira, entende tudo de turismo, né, e agora é o nosso superintendente de inovação. Eu vou passar a bola para ele. Tranquilo, Carlos? Daqui a pouco você volta e a gente continua. Lorival, vamos lá? Boa tarde, Thomas. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande, né, estar com vocês e também hoje estar ocupando o cargo aí na superintendência da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Como o Thomas falou, eu sou de Cachoeira, passei 9 anos no serviço público de lá, fui secretário de Cultura e Turismo por aproximadamente 5 anos, depois mais 4 anos como chefe de gabinete, e depois vim para a Assembleia Legislativa, trabalhei 6 anos
como secretário parlamentar da deputada Fabiola Mansur na Comissão de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Serviços Públicos. Cachoeira, assim, falando em termos de cultura e turismo, é uma cidade que tem uma história, né, muito rica, tem uma cultura muito rica e muitos atrativos. É uma cidade que é monumento nacional. Eu posso dizer que Cachoeira, Ouro Preto e Salvador são as 3 cidades que têm o maior acervo arquitetônico colonial barroco do país, né? Lá, quando Cachoeira recebeu o título de cidade histórica, num decreto em janeiro de 1971, eu era criança, e é uma coisa curiosa, porque no colégio, né, eu estudava primário ainda, e quando falaram que Cachoeira tinha sido tombada, e quando eu saí da sala de aula, eu saí olhando pela rua, é algo muito engraçado mesmo. Eu falei, pô, já está tombado e estou vendo os prédios todos em pés aqui, o que é que está acontecendo, né? Porque não foi esclarecido, a população não entendia isso, e houve uma rejeição muito grande da população de Cachoeira com relação a isso, e até hoje existe, né? Até porque, assim, o IPHAN, as pessoas entendem o IPHAN como um órgão punitivo, né? Não consegue perceber que a grandeza de Cachoeira está exatamente no seu patrimônio, né? Assim como Ouro Preto, como Imperatriz, como Laranjeira, São Cristóvão e várias outras cidades pelo Brasil. Então, assim, nós temos, eu sempre digo que duas facilidades, uma facilidade e uma coisa ruim. A facilidade é estar muito próximo de Salvador, que você consegue chegar rapidinho, com 2 horas de viagem você chega à Cachoeira. O que é ruim, porque você pode pegar, por exemplo, o cara não quer ir de carro, a pessoa não quer ir de carro, pega um ônibus na rodoviária, 6 horas da manhã, 8, 8 e meia vai estar lá, passa o dia inteiro na cidade, conhece os principais atrativos, as igrejas. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma igreja lá, que é a Ordem Terceira do Carmo, ela só perde em quantidade de ouro na sua decoração para a igreja de São Francisco aqui em Salvador. Isso eu falo em termos de Bahia. Tá? Nós temos uma igreja lá de 1595, né? E é tudo muito assim, muito, muito antigo. Só que, pela proximidade, muitas vezes não existe o turismo lá, porque o que existe às vezes é visitação. A pessoa vai pela manhã e volta à tarde. Tá? Talvez, eu sempre cito esse exemplo, a Chapada Diamantina, por exemplo, Lençóis, tem uma vantagem: ninguém vai conseguir sair de Salvador para Lençóis para voltar no mesmo dia. No mínimo tem que dormir, passar mais um dia para poder conhecer um pouquinho, né? Porque em uma conversa com o guia lá, ele me disse que são 3 anos para você realmente conseguir conhecer a Chapada, para percorrer aquilo tudo. Então, essa é uma desvantagem que eu acredito que Cachoeira tenha. Por outro lado, aí a gente tem um apelo muito grande no turismo que a gente chama de turismo educacional, histórico, estudantil, porque a quantidade de colégios que vão para a Cachoeira é muito grande. Mas, assim, se eu for ficar, vai demorar muito a minha fala, eu vou falar de um case de sucesso em Cachoeira, que é a Flica, a Festa Literária Internacional de Cachoeira, que foi a primeira festa literária da Bahia. Nós começamos em 2011, eu era o secretário, e foi uma coisa curiosa, porque é aquela história da oportunidade. Era um dia de domingo, um dos produtores da Flica me ligou, dizendo que queria conversar comigo e me apresentar um projeto. Aí eu perguntei onde ele estava. Ele disse: eu estou em Cachoeira, porque na verdade ele é filho de Cachoeira. Aí ele falou: eu queria te apresentar amanhã e tal. Eu falei: por que não pode ser hoje? Ele falou: mas hoje é domingo. Eu disse: mas secretário, não tem feriado. Se você quiser me apresentar hoje, eu estou indo para a secretaria e encontro com você lá. E ele foi, nós sentamos, conversamos, e a Flica já está no... Se não fosse os 2 anos de interrupção por causa da pandemia, ela estaria agora com 2011, 12 anos de realizações. E a maior festa literária da Bahia atrai um número imensurável de pessoas, porque muita gente tem... A quantidade de colégios diário em Cachoeira, às vezes, chega a ser de 20 escolas fora da cidade. Tá?
lota completamente a rede hoteleira e restaurantes, chega a faltar comida muitas vezes, tá? E a Flickr consegue atrair para aqui escritores, né? Nós já tivemos lá Laurentino Gomes, Chico César já foi lá, enfim, são vários, né, que passam por lá. Uma outra coisa que é importante, interessante lá de Cachoeira, que não está sendo explorada, porque demorou muito do Prodetur Nacional efetivar lá o pier com o atracadouro, né, um pier flutuante com atracadouro, que é a parte náutica. Porque nós temos um rio, né, que é o Rio Paraguaçu, que é o maior rio genuinamente baiano, ele nasce na Chapada Diamantina e encontra com o mar. Ele proporciona, né, essa viagem, você saindo da Baía de Todos os Santos, saindo de Salvador e pegando aí, vai passar por várias cidades até chegar a Cachoeira, e poderia ser mais explorado. Eu inclusive, no plano de turismo lá de Cachoeira, quando eu fui secretário, eu coloquei lá a possibilidade de se conversar com a Federação Baiana de Remo e promover lá algumas atividades, ou seja, assim, etapas do Campeonato Baiano de Remo, tá? No glossário, não sei se algumas pessoas aí conhecem, do plano do Parque Bahia de Todos os Santos, tem uma série de atividades voltada para o turismo náutico. Dorival, assim, só a gente te interrompendo um pouco, assim, eu conheço Cachoeiro, assim, bastante, até já fiz vários projetos lá, mas em relação é legal porque o que a gente está percebendo é o seguinte, eu já estou sabendo de algumas ações aí que a Secretaria de Turismo, no caso, está demandando da Superintendência de Inovação, né? Inclusive a gente está auxiliando de alguma forma a construção disso, e parece que o setor de turismo vai ganhar muito com o superintendente de inovação que entende e já praticou turismo em outras cidades e agora está voltado para a área de tecnologia. Né? O que a gente tem em relação a esse processo? A gente pode contar alguma coisa? O que você está imaginando aí? Bom, podemos, né? Na minha chegada, Júnior me passou a ideia da criação de um QR Code para ter algumas informações voltadas para a Secretaria de Turismo e Educação. E aí eu fui conversando com ele e pensando numa ampliação disso, tá? E hoje pela manhã nós tivemos uma conversa com a Mariana, que eu estou vendo que ele está presente aqui. Sim. E foi muito interessante porque surgiu a possibilidade de fazer, né, esse QR Code, esse aplicativo, com muitas informações com relação ao turismo, implantação de um mapa, né, animado com relação aqui a todos os atrativos culturais, turísticos, meio de hospedagem. Inclusive, troquei até uma ideia com ele de que tivesse caricaturas, né, de personagens da cidade, tá? E uma série de informações, onde comer, onde se hospedar, os atrativos, né, turísticos e culturais, um pouco da história daquilo ali. Também conversando, o secretário Carluxo me falou com relação à acessibilidade, e eu falei para ele que seria importante que os atrativos turísticos tivessem informações em 3 idiomas e, se possível, também em braille, porque isso está dentro da acessibilidade, tá? Também, né, nós discutimos na quarta-feira na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, né, a tão esperada implantação, né, na Casa do Trabalhador, que seria para fazer essa conexão, né, com a cidade, com todos os empreendedores. E aí foram surgindo ideias lá na discussão com o Agnaldo, que ele é engenheiro de computação, e surgiu uma ideia interessante de que nesse espaço, né, a gente fala do espaço colaborar? Espaço colaborar, exatamente. Poderia também ser utilizado como hub, né, com network e também startup. Ele disse que não, ele até falou que seria muito mais interessante do que ter esse espaço dentro do shopping, né, e ter esse outro espaço separado, que ali poderia ser feito tudo. Então, assim, a gente fizemos um relatório, eu entreguei hoje a Carluxo, nós devemos ter uma reunião com a prefeita para poder apresentar isso para ela, e também a praça, né, as praças do Conecta, também já estamos providenciando, né, para começar a funcionar também.
Dorival, em relação à inovação, o que você, assim, você acabou, tem 15 dias, 17 dias que você chegou aqui com a gente, o que você viu, assim, exatamente? A gente conseguiu marcar uma reunião, inclusive, eu agradeço que você recebeu a gente, até para discutir a questão dos coworks e do próprio Hub, porque isso, obviamente, vai ser assim, a gente espera que os equipamentos do Espaço Colaborar também se integrem com o cowork, então a gente vai levar essa proposta, porque a gente precisa desses espaços de conexão, né, e de network entre todos, inclusive para a gente também fazer o sextou em outros lugares, né? E o que você viu, assim, em relação a isso? Eu fico feliz porque a gente vê que o turismo ele vai ganhar muito com isso, porque o Bruno, inclusive, ele já está aí conectado com a gente, né, Bruno? Bruno Botan, que é um dos assessores lá, e a gente está em comunicação para poder fazer funcionar, assim, um dos objetivos nossos dos propósitos é inovar, né, a cidade. Como é que a gente vai conseguir? O que você imagina que vocês vão conseguir fazer, por exemplo, hoje? As secretarias elas estão demandando da Superintendência de Inovação tecnologia, né? Você acha que vai surgir essas demandas? O turismo pediu, será que o de tributos também vai estar demandando inovação em relação aos processos? Bom, tem uma coisa que me chamou a atenção logo quando eu cheguei, Bruno, até fiquei tendo essa discussão com ele, foi quando nós começamos a conversar, né, vi a população daqui da cidade, aproximadamente 206 mil habitantes, e eu tive uma curiosidade de perguntar o seguinte: o que é feito com o lixo daqui de Lauro de Freitas? Não, é recolhido assim e tal. Eu falei, pô, tem umas ideias com relação a isso, que seria a reutilização do RCCD, que é o resíduo da construção civil e demolição. Isso ele pode ser transformado em matéria-prima para se produzir blocos vazados, telhas, canaletas, ser utilizado em recuperação de calçadas, de escolas, né? É necessário ter uma usina para fazer essa reciclagem, mas também tem um caminhão que é a usina móvel. E aí eu comecei a escrever um projeto piloto sobre isso, e eu já estou quase finalizando, acredito que na semana que vem eu já apresento isso para o secretário. E também, com relação ao lixo orgânico, a gente poder dar um destino, né, disso aí, produzir adubo orgânico, a produção de humus, tá? Então, são algumas dessas coisas que a gente vem pensando no quesito de inovar, né? Eu entendo que vai gerar emprego, vai atrair, aí nós vamos fazer uma conexão com a SDE do Estado, para que ela possa, sim, aí, né, tentar atrair uma empresa para aqui, que possa assumir, né, isso. Com relação à parte da tecnologia, como eu disse a você, aí eu entendo que Bruno seria a pessoa mais indicada no momento para poder falar sobre isso. Ok, eu vou encerrar aqui um pouquinho para a gente poder chamar os próximos e a gente manter, daqui a pouco a gente volta de novo. Lá, Marlise, estamos prontos? Marlise. Estou entrando. Então pronto. Pronto, obrigado, Olival. Daqui a pouco a gente volta. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Posso começar, Thomas? Como é que Boa tarde, Marlise. Pode começar 5 minutos aí para se apresentar e falar para a gente. Tá bem, então. Bom, meu nome é Marlise Araújo dos Santos, eu sou farmacêutica, tenho 58 anos, né? E resolvi, após os 50, 5.5, 5.6, inovar. Mas eu vou falar um pouco da minha história, da minha jornada. Eu fiz a minha formação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, assim como a minha especialização em mestrado. Fiz o meu doutorado no King's College London, na Inglaterra, e o meu pós-doutorado em empreendedorismo na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Eu trabalhei a minha vida toda como professora universitária, e dentro da área da universidade eu trabalhava não só na parte de docência, mas também em pesquisa. E o meu, digamos, carro-chefe de pesquisa era dentro da área de farmácia aeroespacial. Nesse segmento, eu trabalhava num centro de pesquisa, esse centro que chamava Centro de Microgravidade, e onde eu era responsável pela parte de farmácia aeroespacial. Então, coordenava os projetos todos ali envolvendo a parte de medicamentos.
Bom, eu não sei se vocês sabem, mas, assim, uma das iniciativas voltadas à telemedicina, ela começou com os astronautas, porque os médicos tinham que dar assessoria com relação à saúde para os astronautas que se encontravam na Estação Espacial Internacional. Então, o nosso grupo começou a trabalhar dentro desse segmento, né, de telemedicina, e como o centro de microgravidade onde nós trabalhávamos, ele era um centro inter e multidisciplinar, ao invés de nós trabalharmos exclusivamente com a parte de telemedicina, nós começamos a trabalhar com a parte de telesaúde. E aí, como telesaúde, eu comecei a trabalhar, né, um projeto inovador de telefarmácia. Nesse projeto de telesaúde, nós fazíamos missões em diferentes regiões do Brasil, inclusive a parte dos indígenas e dos quilombolas, e quando nós fomos fazer a compilação dessas missões que nós observamos, que nós avaliamos, trabalhamos com os pacientes, nós conseguimos identificar que nós precisamos fazer uma chamada intervenção farmacêutica em 50% dos pacientes. E esse trabalho, então, esses resultados, eles foram apresentados na International Society of Telemedicine and Health, que é em Luxemburgo, onde eu sou membro, né? E o trabalho foi apresentado por uma aluna do nosso grupo e ele foi premiado em função de ser um projeto inovador e de cunho social bastante importante. Bem, quando eu saí da universidade, surgiu a oportunidade de um projeto da FAPERGS, um edital Doutor Empreendedor, e aí eu submeti esse meu projeto, e ele foi contemplado aqui no Rio Grande do Sul. Isso foi em 2020, né? E aí, para trabalhar dentro desse projeto, que era um projeto Doutor Empreendedor, você tinha que criar uma empresa, então eu criei uma empresa, né? Daí surgiu a MindCare, que é a minha empresa, e em função disso, né, esse projeto ele teve uma duração de criar-se uma plataforma para fazer assistência farmacêutica remota e também consultoria farmacêutica remota para os profissionais de saúde. Então, esse projeto começou em 2020, terminou, né, o meu pós-doutorado, como a gente diz, agora em julho de 2022. Então, a partir de julho que nós estamos, assim, como empresa, de fato, e aí eu vou tentar mostrar para vocês aqui num pitch rápido, o que vem a ser a MindCare e o que motivou, além dessa experiência, né, de telefarmácia de 18 anos que eu tenho, o que motivou e por que é importante os serviços, né, do farmacêutico com relação à sociedade. Eu vou compartilhar aqui. Vamos ver se eu consigo, meu computador está super aquecido. Estão conseguindo ver, Tomás? Sim? Não. Deixa eu ver se está entrando? Agora sim, ok. Conseguem ver aí? A primeira sim. Página? Tá, então esse aí é o logo da MindCare, né, onde eu sou a fundadora da empresa e também o CEO. Vamos então. Bem, você já tomou algum medicamento que lhe deu aquela dor de estômago, enjoo? Provavelmente grande parte das pessoas, da maioria das pessoas, já se confrontou com esse problema. Mas, às vezes, o problema ele não para por aí e ele acaba se agravando. Então, segundo a OMS, né, os erros de medicação causam, imaginem só, uma morte ao dia, e os efeitos adversos aos medicamentos causam 4,8 milhões de mortes ao ano, gerando um custo para a OMS de 42 bilhões de dólares. Essas aqui são informações manchetes, né, que aparecem na mídia com relação aos problemas ou erros de medicamentos que acontecem dentro do hospital. E o que acontece fora? Ninguém sabe o que acontece fora. Então, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a falta de assistência farmacêutica ao paciente fora do ambiente hospitalar é um problema de saúde pública. E isso pode ser mostrado através dos números. Vejam que 18 a 25% dos pacientes que recebem alta hospitalar reinternam dentro de um período de 30 dias após a alta. E em 60% dos casos está associado com problema no tratamento. 57% das pessoas que vão ao médico recebem uma prescrição, não fazem o tratamento conforme orientado. 24% das internações hospitalares ocorrem em função de efeitos adversos aos medicamentos e de interações medicamentosas.
E acreditem que 50% dos pacientes que têm doenças crônicas não seguem o tratamento. Bom, em função disso, né, a solução para isso seria o quê? A criação da MindCare, que foi isso que eu fiz. O que ela vem a ser? É um serviço de cuidado farmacêutico clínico remoto, realizado via plataforma e aplicativo próprios, que é nosso, né? O que nós fizemos? Educamos, orientamos e monitoramos os pacientes para auxiliar na adesão ao tratamento, promovendo segurança ao paciente no ambiente extra-hospitalar, melhorando, assim, a sua qualidade de vida e redução de custos a todo o ecossistema envolvido. Bom, o que nós oferecemos ao paciente? Agilidade, conforto, apoio e segurança, onde ele estiver, bastando para isso que ele tenha um smartphone, ou um tablet, ou um computador. Então, esse nosso atendimento é o que nós chamamos de um atendimento híbrido, por quê? Porque ele tem um atendimento humanizado, essa é a nossa plataforma. Aqui está o farmacêutico fazendo um atendimento, aqui sou eu, né, como se fosse um paciente, e aqui é o nosso prontuário dentro da plataforma. Associado a esse prontuário, nós temos um aplicativo de adesão. Esse aplicativo de adesão é baixado no celular do paciente, onde é acionado o horário que esse medicamento tem que ser tomado pelo paciente. Aqui, só para vocês verem, tem uma interface entre a plataforma e o aplicativo, o processo de adesão. Então, à medida que o paciente precisa fazer o uso de medicamentos, isso aqui vai dar direto na nossa plataforma. E aí nós temos, assim, a aferição, digamos, dos medicamentos do paciente nas as últimas 48 horas, porque esse limite de 48 horas, se o paciente não fez uso de algum medicamento, ele vai entrar em crise, né? Então, por isso que nós estipulamos dessa forma. Como é que ocorre o processo de atendimento, né? Para vocês saberem como é. Então, o paciente, ele chega até nós, ou através do nosso site, ou então de uma empresa, de um serviço que seja vinculado a nós ou um parceiro, entra em contato. Esse contato, normalmente, ele ocorre via WhatsApp, para agendar uma consulta. Aí, no dia da consulta, o paciente recebe um link, junto com um código para ser feita a rastreabilidade e também em termos de concordância para armazenamento de dados, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados, né? E aí é feita a consulta com a anamnese do paciente, para identificar todo o histórico do paciente, né? Todos os tratamentos que ele faz. E aí, na próxima consulta, que a gente chama de reconsulta, nós passamos para o paciente, né, todo o projeto do que tem que ser feito com relação ao seu cuidado, e também nós passamos para ele, a partir desse momento, o aplicativo. Além disso, associado aos serviços, o paciente tem o WhatsApp da empresa, onde ele vai ter 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, um profissional farmacêutico clínico que pode ajudá-lo em caso de urgência e emergência. E no final, caso o paciente tenha interesse, ou então a empresa que nos contratou, vai receber relatórios sobre os serviços prestados e os desfechos com relação aos seus pacientes. Então, aqui os cases de sucesso que nós já trabalhamos, né? O primeiro foi no pronto-socorro do Hospital São Paulo, onde nós trabalhamos o cuidado de transição de alta hospitalar de pacientes cardiopatas de média e alta complexidade. Nós tivemos que fazer a intervenção farmacêutica em 100% dos pacientes. Nós conseguimos reduzir 25% das reinternações, tivemos 95% de adesão ao tratamento e 100% de satisfação dos nossos serviços. Um outro nicho que nós trabalhamos foi no programa de saúde mental do município de Eldorado do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, onde nós tivemos 88% da melhor estabilidade clínica dos pacientes de saúde mental, tivemos uma redução de não adesão de 50% dos pacientes e um aumento de adesão de 28%. E da mesma forma, nós tivemos 100% de satisfação com relação aos nossos serviços. Nós tivemos agora, né, recebemos um selo de reconhecimento da Innovation Latam, uma plataforma e também da Fundação Dom Cabral, em função da nossa startup ser uma startup de impacto social bastante positivo. E aí, nesse impacto social, nós nos inserimos dentro das ODS 3, 10 e 5. Bom, então, para vocês entenderem, é mais ou menos isso, né, a MindCare, para saber o que o farmacêutico pode fazer de melhoria, né,
no cunho social e também no cunho de incentivo ao cuidado em saúde. Marisa, hoje a gente estreou como startup, né? A gente tem 2 startups aqui já. Eu vou só colocar o Carlos na tela aqui, só para a gente poder firmar também um compromisso. Carlos, eu sei que você precisa transmitir o jornal lá, então vamos rapidinho. Obviamente que a gente firma a questão da conexão e agora a gente precisa, aquilo que a gente falou, em relação a um termo que foi cunhado lá nos Estados Unidos pelo Brad Feld, um dos fundadores da Techstars, que trouxe aí a questão do Startup Weekend também, que a gente fez no ano passado. Existe um termo chamado Give First, que é quando a gente dá primeiro, ou seja, dá algo em troca, né, na verdade, sem esperar nada, né, sem esperar que alguém devolva para a gente isso. Então, assim, vendo que a gente já tem o podcast do DNA de Sucesso, eu queria saber o que você consegue agora para poder a gente fazer dentro do ecossistema, vendo aí tudo que a Marlise apresentou, as ODS, uma startup na área de saúde, com impacto social. O que você acha que você consegue fazer com a gente agora em relação ao podcast e o que a gente pode esperar aí pelos próximos dias para a gente poder começar a planejar? Eu sei que a agenda de março já está cheia de gente especiais lá. No último dia tem Estrela do Amanhã, né, na última semana lá, que vai ser fantástico. E no mês de abril, bora encaixar alguma coisa? Aqui a gente só faz pedir. Vamos lá. Primeiro, deixa eu dar os parabéns à Marlise. Fiquei muito impressionado com a apresentação da MindCare. Depois, certamente, vou buscar com ela mais informações, porque de fato, é bastante relevante. Respondendo sua pergunta de forma objetiva, eu vejo algumas coisas práticas que a gente já pode fazer. Em abril, o podcast é às quartas-feiras, né? Inicialmente, a gente está estudando fazer mais de um dia, mas ele é inicialmente às quartas-feiras, então a primeira quarta-feira de abril já tem uma agenda, mas as demais quartas-feiras estão em aberto, vocês escolhem as que vocês quiserem. Pode ser a segunda, por exemplo. Não me recordo a data de cabeça agora, mas é a segunda quarta-feira de abril. A gente pode vir como Vale do Ipitanga, e depois, certamente, a gente vai ter as agendas individuais. Adoraria receber aqui a Marlise para poder a gente trocar uma ideia sobre o projeto. Eu não sei, não sei se ela está aqui ou se ela está no Sul, mas assim, o projeto, o podcast essencialmente, prioritariamente é presencial, né? Então, como a gente focou na questão local, então a gente também focou na questão de ser presencial, porque isso faz parte do propósito de dar visibilidade. Sim. Né? Porque online ela acaba a gente não tendo as sensações e as percepções adequadas de como a pessoa tem no estúdio. Então, de cara, abril já tem uma agenda fácil da gente fazer. Em relação ao site, dia 12 de abril, viu, Carlos? Pronto, é a segunda quarta-feira de abril. Fechado, então, certo? Pronto. Em relação ao site, eu vejo múltiplas possibilidades. Desde uma coluna dedicada ao Vale do Ipitanga para que, periodicamente, vocês possam gerar um conteúdo, alimentar, que tanto pode ser uma coluna do Vale, como dentro da estrutura pode ter mais de um colunista. Então, a gente pode ter alguém falando de inovação, alguém falando de saúde, alguém falando de, enfim, tem essas múltiplas possibilidades, né, já que o site ele é mais dinâmico nesse sentido, além, claro, da cobertura do dia a dia, das informações dos atores do Vale, né? Então, aqui, só nessa reunião aqui, nós somos 15, daqui, certamente, a gente já tem 15 notícias novas para dar, de imediato. Certamente, cada agente aqui tem um conteúdo para produzir, e a gente pode sistematizar isso e deixar isso de forma periódica. Isso, de cara, eu já vejo como automático. E me coloco à disposição para a gente construir junto, assim como me coloquei lá com a Shirley, para a gente construir junto um evento, que até propus o evento ao vivo, né? Entreguei o ouro. Eu me coloco à disposição para, junto com vocês, pensar em algo e como nós, DNA de Sucesso, podemos ajudar em cada agente individualmente. Então, talvez tenha coisas que a gente possa contribuir na missão de descomplicar com cada empresa, ou com cada agente, ou com uma reunião do Vale presencial. Não sei, eu vejo tantas possibilidades que eu acho que não vai dar para a gente falar tudo aqui, mas de imediato a agenda do podcast e o espaço no site
dedicado para que vocês possam ter lá uma coluna ou ter conteúdos avulsos, como vocês acharem melhor. A partir daí, o que vai acontecer, aí nem é bom a gente limitar, porque eu vejo múltiplas possibilidades. Lembrando que, eu gosto de ressaltar isso, Thomas, como eu sou jornalista e eu tenho uma atuação com jornalismo fora do segmento de empreendedorismo, eu gosto muito de separar, porque o site do DNA de Sucesso, ele é específico para empreendedorismo. Na verdade, assim, ele trabalha em 3 linhas, né? Empreendedorismo, business e desenvolvimento pessoal. Então, eu estou fazendo essa ressalva porque, eventualmente, alguém pode ver algum conteúdo meu fora do empreendedorismo em outros sites ou em outros veículos, mas no projeto DNA de Sucesso ele é muito específico. E a gente vai... A ideia é virar uma referência de central de informação, inclusive para que outros sites e outros veículos possam, a partir da gente, pautar os seus assuntos de empreendedorismo. E já está começando a acontecer. Então, como é que a gente vai construir isso? Como a gente quiser. Tá na nossa mão aí fazer como quiser. Ótimo, Carlos. Obrigado pela participação. Assim, a gente sabe que vai conseguir fazer bastante coisa. O primeiro passo é dia 12. Vamos sentar aí, aproveitar o mês de março, homenagear as mulheres. E a gente tem grandes nomes, assim. A cidade de Lauro de Freitas tem muitas mulheres empoderadas aqui. Tem bastante. Eu vou dizer rapidamente só a agenda para que vocês possam acompanhar. Na próxima quarta-feira, eu vou estar aqui com a Francisca de Cássia da Eficácia. Ela vai falar de empreendedorismo feminino. Na quarta-feira seguinte, com a Michelle Anges falando sobre como empreender no mercado de palestras. A história dela é linda. Na semana seguinte, com a Scarlett Porto falando sobre a formação completa do empreendedor em todos os níveis. Ela é CEO da We Business Mission, que é um segmento aqui na cidade que está reunindo empresários cristãos. E na última quarta-feira é a Estrela da Manhã com a Rita, onde a gente vai ouvir uma história de empreendedorismo social. Aí, em abril, a gente vai ter uma agenda bem misturada aí de homens e mulheres. Mas a de março, prioritariamente, para homenageá-las, a gente escalou aqui na pauta só mulheres e com mulheres que têm relevância nas suas áreas de atuação. Carlos, obrigado de novo para a gente não atrasar o jornal aí. Sucesso. E a gente volta eu estou a 8 minutos de entrar no ar, mas assim, eu coloquei no meu cérebro 5. Então, até às 16h55 eu estou à disposição. Tá. Beleza, Carlos, desculpa só comentar uma coisa com você, Carlos. Eu esqueci de comentar também que, na realidade, eu fui para a Bahia, né? Porque eu fui selecionada com o projeto Doutor Empreendedor do Sebrae. E aí eu abri uma filial da minha empresa em Lauro de Freitas. Então, assim, eu vivo em Ponte Aérea. Eu, todos os meses, vou para a Bahia, né? Então, agora, em abril, eu vou do dia 6 ao dia 21, eu vou estar na Bahia. Pronto, vamos ver uma quarta-feira, que não pode ser nem a primeira nem a segunda, porque a segunda já é do Vale, uma quarta-feira para que a gente possa falar aqui da Mind de Care. Eu acho que todo mundo precisa saber um pouquinho disso. Tá certo, então qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigada, viu? Tá bom. Estou à disposição nesses próximos 2 minutos, Thomas, para se alguém quiser fazer alguma pergunta. Não, tranquilo. Pessoal, bota no chat aí. Marilise, assim, a apresentação do pitch trouxe bastantes elementos que a gente tem buscado, principalmente aqui, para poder fazer, principalmente as ODS, a questão de resolver um problema real que exista. Ou seja, a gente tem feito alguns programas dentro das universidades, visitado as academias e tentado enxergar dentro dos estudantes e mobilizar eles para que eles consigam ter ideias realmente inovadoras e consigam construir startups como a sua. A gente está procurando principalmente o exemplo dos empreendedores, né? Então, a presença sua aqui, junto com a do Vanderlei, que vai chegar agora, daqui a pouco a gente volta aqui, a gente deve extrapolar um pouquinho o horário, porque trouxe 4 pessoas importantes aí para poder falar com a gente. A gente extrapola um pouquinho, mas continua falando sobre isso, tá bom? Eu vou trazer o Vanderlei e daqui a pouco a gente abre o painel aí para todo mundo, tá bom? Vou aproveitar, Thomas, antes do Vanderlei, também estava ansioso para ver o Vanderlei, porque o card sobre ele me chamou a atenção, mas infelizmente eu vou ter que me despedir de vocês, que a gente já vai entrar no ar aqui. Depois eu vejo com você como disponibilizar esse conteúdo que está gravado para que eu possa ver o conteúdo dos demais que eu não vou poder acompanhar. Pode deixar. Muito obrigado a todos. Pronto. Sua hora chegou, vamos lá?
Pronto, boa tarde a todos. Primeiro aí agradecer pelo convite, parabenizar a Marlise e sua equipe aí pelo trabalho de empreendedorismo de vocês, né? No meu caso específico é um pouco diferente, eu sou administrador de empresas, trabalhei durante mais de 30 anos de uma grande empresa e depois de fechar um ciclo nessa grande empresa eu resolvi empreender, eu venho ensinando, sou professor também, universitário já há uns 15 anos, e em 2021, depois de passar esse meu período aí em grande empresa, eu me inscrevi num doutorado, né? Já estava como aluno especial do doutorado aqui da UFBA, e fiz o meu anteprojeto, e depois eu parei um momento e digo o seguinte, eu vou pegar o meu anteprojeto e eu vou acelerar esse anteprojeto. Então, a nossa proposta nasceu, tá certo, de estudo acadêmico. Isso me sinto muito feliz por isso, porque a gente sabe que há uma dificuldade muito grande hoje de você, principalmente na área das tecnologias sociais, você transformar pesquisas em realidade. Então, abrimos em final de 2021 a Loja Móvel, Logística e Mobilidade Urbana. Ela é uma neném ainda, tá certo? Ela não está ainda com tanta estrada, com tanto chão, mas uma vontade muito grande aí de poder acertar. A nossa atuação hoje é no mercado de trabalhar com logística e mobilidade urbana, ou seja, transporte de cargas e pessoas dentro da cidade. A gente foca nos problemas, nas externalidades que existem dentro das cidades, né? Nós participamos aí em 2022 do Capital Empreendedor Sebrae, ficamos entre 10 empresas aí do Norte e Nordeste. Foi uma experiência riquíssima. Estamos agora aqui já sendo chamado aqui para outra aceleradora, que é a Brasil Lab também, que cuida de projetos para o governance, né, para o B2G. Né? Nossa atuação não é focada somente para governo, mas governos e empresas. E é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Também participamos de alguns grupos de estudos de mobilidade e logística urbana fora daqui da Bahia. Infelizmente, nós não conseguimos identificar aqui na Bahia ainda, né, digamos assim, nichos da universidade que trate especificamente das questões da dificuldade de transporte e mobilidade de pessoas. E o que nos trouxe a Lauro de Freitas é que é o seguinte, primeiro que é o seguinte, a cidade está pertinho de mim, eu estou aqui em Salvador, e toda vez que eu preciso viajar para o litoral norte, eu passo por Lauro de Freitas, visito Lauro de Freitas, e vejo da dificuldade enorme que existe de transporte, né, de mobilidade das pessoas, da questão da mobilidade ativa, né, da parte de ciclovia, ciclofaixas, e aí, discutindo com o pessoal nosso lá da universidade, o pessoal da UFBA, eles disseram, rapaz, existe um grupo chamado aí, um pessoal do ecossistema, Vale de Pitanga, por que você não entra nesse grupo? Tal? Eu entrei no grupo, tá certo? A gente começou a conversar sobre isso. Já tivemos, inclusive, uma reunião com o pessoal da Secretaria de Mobilidade de Lauro de Freitas, e também tivemos uma outra reunião também com a Secretaria de Inovação, não sei se o Bruno Botino, o Bruno participou dessa reunião, e a nossa proposta, né, que a gente vai apresentar aqui no pitch, é que nós estamos no momento de prova de conceito. Nós desenvolvemos uma solução, que foi um modelo que a gente construiu dentro dessa pesquisa acadêmica que nós fizemos, e desenvolvemos um software, e esse software está exatamente saindo do forno, e a nossa proposta é que a gente possa testar esse software em Lauro de Freitas para poder vermos como é que está a mobilidade e a logística urbana e, a partir daí, apresentar soluções, né, e parcerias que possam melhorar essas externalidades. Eu vou pedir aqui, então, para apresentar, eu vou... Só um minutinho. Compartilhar a tela com a gente. Vou compartilhar a tela aqui. Hoje é dia de pitch, né? Então, assim, eu espero que a gente consiga trazer o pessoal do SW, Lauro de Freitas, e do Shark Academy agora, né? Nas próximas. Vamos ver se a gente consegue fazer esse pessoal estrear aí no mercado. Aproveitar os nossos veteranos aí que estão dando exemplo. Vocês conseguem aí? Chegou a minha apresentação? Certo, tudo certo. Pronto. Então, nós somos da Loja Mob, Logística e Mobilidade Urbana. O nosso propósito é de cooperar para tornar as cidades melhores em termos de logística e mobilidade urbana. Nos formamos como um centro de solução capaz de elaborar e implementar projetos de logística e mobilidade urbana, ou seja, transporte de pessoas e cargas dentro da cidade, e através de ações colaborativas entre governo, centro de pesquisa e sociedades, poder trazer soluções
para melhorar, tá certo? As dificuldades que existem nas cidades relativa ao ordenamento e ao planejamento das cidades em termos de cidade melhor. Quais os problemas, né? Os problemas são conhecidos, né? As cidades hoje, a cada dia que passa, o crescimento é contínuo, a gente se perde muito tempo dentro das cidades, o número de acidentes, eles acabam atingindo progressões crescentes a cada ano. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma cidade como Salvador, ela perde por ano em torno de 120 horas ano, só o tempo médio que você perde em congestionamento dentro da cidade. Então, se a gente puder enumerar aí, por exemplo, olhando o Brasil, por exemplo, a maioria das cidades, das grandes capitais hoje, estão com uma perda de tempo anual em torno de 130 horas. E aí, como é que nós chegamos a Lauro de Freitas, né? Nós chegamos a Lauro de Freitas porque a gente percebe que Lauro é uma cidade que ela tem acima de 100 mil habitantes, acima de 20 mil habitantes, e por legislação, toda cidade acima de 20 mil habitantes, ela tem que ter um plano de mobilidade urbana, né? E Lauro de Freitas hoje tem 200 mil habitantes, e pelo menos nas pesquisas que eu fiz, o seu plano de mobilidade urbana, que se desdobra em políticas públicas para ordenamento do transporte de pessoas e carga na cidade, não foi aprovado ainda, e existe uma exigência legal dessa aprovação, e nós identificamos aí, conversando com o pessoal do Vale do Pitanga, que Lauro de Freitas ela está no seu planejamento plurianual de em 2025 se tornar uma cidade inteligente, e uma cidade inteligente olhando todos aqueles pilares de cidade inteligente que são conhecidas, que envolvem desde urbanismo, economia, educação, turismo, saúde, meio ambiente e também mobilidade. Então, existe uma proposta de Lauro de Freitas de ser até 2025 uma cidade inteligente, e isso passa por resolver as suas externalidades relacionadas ao transporte de pessoas e de cargas. Esse dado aqui que eu peguei é um dado interessante, que dentro do desafio proposto aí pela Prefeitura de Lauro, dela se tornar até 2025, ela se incluir no ranking das 100 cidades mais inteligentes do Brasil. Hoje ela está fora desse ranking, tá certo? Então, existe isso como um desafio de Lauro. E aí, a gente, ao mapear a questão de Lauro de Freitas, nós identificamos o seguinte: poxa, não dá para a gente imaginar, por exemplo, eu vou citar um potencial que é forte de Lauro, que é a questão do turismo. Não dá para a gente imaginar, por exemplo, se promover e acelerar o turismo sustentado em Lauro de Freitas ou em qualquer cidade, se nós não discutirmos a questão da mobilidade urbana. Então, são questões que estão interligadas, por exemplo, e recentemente também, fazendo uma pesquisa aí sobre Lauro de Freitas, nós verificamos o seguinte, que no plano municipal de turismo, nós vimos possibilidades interessantes de aplicação de um modelo de diagnóstico que nós vamos apresentar aqui para vocês, para definir o nível de maturidade de uma cidade em termos de transporte de pessoas e cargas. E aí nós identificamos o seguinte, que dentro dessa proposta de Lauro, de se transformar, de se incluir numa cidade sustentável, inteligente e sustentável até 2025, podemos colaborar com esse objetivo, apresentando uma proposta de solução, que é essa solução que nós estamos desenvolvendo, e que ela possa, inclusive, ajudar a cidade de Lauro de Freitas a elaborar e aprovar o seu plano de mobilidade urbana. Por que isso? Porque o plano de mobilidade urbana, ele inclusive, além de facilitar e de possibilitar que as políticas públicas relacionadas ao transporte de pessoas e cargas sejam aprovadas, possibilita que o município se habilite junto ao governo federal para conseguir verbas que possam, por exemplo, ter investimentos na área de melhoria do transporte de pessoas e cargas. Isso dentro de uma política de mobilidade urbana, que é uma lei federal. E aí, o que é que nós podemos oferecer, né? O que é que nós podemos oferecer para Lauro? Nós podemos oferecer para Lauro um diagnóstico, né, mensurando quais as atuais condições do município em relação à sua situação de transporte urbano de pessoas e cargas, e aí que vem a questão qual seria a inovação, né? Poderia até identificar, não, mas vocês são uma empresa de consultoria. Não, nós somos uma empresa que vamos prestar um assessoramento, mas utilizando uma ferramenta que é uma ferramenta inovadora, que nós denominamos de matriz Cidade Melhor, tá certo? No próximo slide a gente vai falar o que é que vem essa matriz de maturidade Cidade Melhor,
Mas o que ela pode nos possibilitar, o que ela pode possibilitar, por exemplo, para Lauro de Freitas, é que quando Lauro de Freitas, e por necessidade legal, ela vai ter a necessidade de elaborar o seu plano de mobilidade, a gente possa identificar quais são os pontos, quais são as fragilidades que existem em termos desse ordenamento urbano, fazendo exatamente um diagnóstico usando essa matriz de maturidade. Essa matriz de maturidade, ela vem de um modelo que nós desenvolvemos, tá certo? Um modelo desenvolvido dentro desse projeto acadêmico nosso, onde nós podemos identificar que a cidade ela pode estar desde o nível 1 inicial até o nível 2 otimizado em relação às suas práticas de maturidade no que diz respeito à mobilidade e logística urbana, ou seja, transporte de pessoas e cargas. E aí, qual é o diferencial? O diferencial é o seguinte, nós conseguimos, através do modelo, abrir 5 perspectivas que o modelo permite que a análise seja feita de diagnóstico da situação de uma determinada cidade, de determinado município. Nós identificamos o modelo em 5 perspectivas, avaliando questões relacionadas à infraestrutura e acessibilidade, questões relacionadas à economia, governança pública, meio ambiente e pessoas. E o interessante é que é o seguinte, todo o modelo ele foi concebido, todo esse modelo ele foi concebido de forma a alinhar com o que a gente chama dos eixos de um plano de mobilidade urbana, ou seja, porque de acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana no Brasil, algumas condições têm que ser preenchidas para que um plano de mobilidade municipal possa ser dito como adequado a ser aprovado pelo município. Então, nós fizemos o quê? Nós buscamos os eixos de suporte do plano de mobilidade relacionado a transporte público, transporte não motorizado, transporte motorizado individual, transporte urbano de carga, espaço urbano e planejamento, gestão e governança pública e gestão da segurança viária. Ou seja, a matriz, quando ela foi elaborada, ela buscou, tá certo? Nós identificamos, fizemos um trabalho extenso de pesquisa. Hoje nós estamos na base desse sistema, se transformou. Essa matriz hoje é um software, tá certo? Esse software ele já está praticamente concluído. Ele tem na base dele de análise em torno de 200 indicadores, né? Subdividido aí dentro dessas 5 perspectivas, tá certo? E esses indicadores, como nós identificamos esses indicadores foram identificados através de um benchmarking que nós fizemos das cidades modelos aqui no Brasil, digamos assim, que seriam as cidades consideradas como melhores exemplos de mobilidade urbana, a exemplo, por exemplo, de Santa Catarina, a exemplo de Belo Horizonte, a exemplo de, por exemplo, de algumas cidades do interior de São Paulo, e também buscamos identificar cidades na comunidade europeia, como cidades na Holanda, na Polônia, na Inglaterra. E esses indicadores, o interessante é que eles já têm as suas metas definidas, tá certo? E todas as fontes de consulta, digamos, aqui no Brasil, para que a gente possa utilizar a matriz e, a partir da utilização dessa matriz, a gente identificar em que nível de maturidade a cidade está, e, a partir daí, desse nível de maturidade, a gente poder identificar, entregar um diagnóstico para o município e dizer, olha, Lauro de Freitas, vocês estão nesse nível de maturidade, para que vocês possam passar para o nível de maturidade seguinte, vocês precisam atacar tais e tais perspectivas, e essas perspectivas que vão ser atacadas estão relacionadas a esses indicadores. E, inclusive, essa cesta de indicadores que nós estamos agregando a essa solução, que é a Cidade Melhor, ela vai ajudar, inclusive, no próprio planejamento plurianual de Lauro, que, ao identificar, ao colocar como desafio de ser uma cidade sustentável até 2025, ela vai ter que definir quais são os indicadores que serão necessários. A nossa matriz, ela trabalha realmente na vertente da mobilidade e da logística, tá certo? Ela não trabalha em todos aqueles pilares de cidade inteligente, mas nós sabemos que, por externalidades, por problemas que existem na cidade, vão ser de grande ajuda, por exemplo, para aprovar o plano de mobilidade. E, uma vez aprovado esse plano de mobilidade, ele poder realmente ser desdobrado em ações de melhoria do poder público, de forma tal que Lauro possa sair de um patamar X para um patamar Y, em termos de melhores práticas em transporte de pessoas e carga dentro da cidade. Acho que a gente já estourou 5 minutos. Se fosse um investidor, nós estamos... Não, aqui eu já estou terminando. Qual é a nossa proposta? Assim, aqui é o Give First, ok? É o que a gente fala de você... O que você está dando para a gente? Eu já vi que você aproveitou assim, todo o conhecimento que a gente conseguiu fazer de conexão com
com o Vale do Pitanga, e trouxe a lei de inovação. Assim, é o que a gente espera de qualquer startup, que ela entenda qual é o mercado que ela está entrando, e que ela consiga entender qual é o problema, né, e realmente ofertar solução. Eu vi que você citou a lei de 2021, que é a lei de inovação, que traz no artigo 41 a questão da inovação tecnológica, e o que você está propondo para a gente é uma questão de prova de conceito. Exatamente. Né? Em relação a isso, você, obviamente que a gente pode até ajudar em relação a isso, porque tem muita coisa até que o Lorival pode construir em relação ao turismo, porque eu acho que uma das coisas que a gente tem visto aqui, e que está muito presente nas falas, é que a gente precisa gerar economia, né? E dos setores que estão dentro desse foco nosso, pelas características, por aquilo que a gente tem visto agora, é o turismo e a economia criativa, melhorando mobilidade, melhorando a parte de tecnologia, né? Acho que Exato. a gente está caminhando para isso. Então, a gente entende, no caso, Vanderlei, que seria essa entrega sua, no caso de uma prova de conceito, e a gente juntaria forças para poder construir até... Não sei se você sabe, mas aqui em Lauro de Freitas a gente tem diversas empresas de construção de software, né? O Mariano mesmo é um das empresas, Juliano também, um dos que estão aqui há mais de 25 anos, Juliano com a Agrisoft, o Mariano com a Soterotec. A gente tem mais de 46 empresas produtoras de software também no município, e grandes players, então a gente poderia juntar as forças utilizando aquilo que você fez academicamente, obviamente, e aplicando o conceito e tentando chegar no desenvolvimento da cidade. Né? É isso que você espera da gente? Isso. A solução tecnológica já está pronta, Thomas. A solução tecnológica ela já está pronta, tá certo? Depois, com calma, eu posso passar para vocês um vídeo rápido para vocês verem como que a solução funciona. A gente utilizou aí para a construção desse software as mesmas técnicas utilizadas para Facebook, para Google, ou seja, ela funciona em ambiente web tranquilamente. A ideia é que a gente possa aplicar a solução, fazer a prova de conceito para uma solução que ela já está pronta. Nós fizemos com recursos próprios, desenvolvemos a solução está pronta. A nossa proposta, que inclusive nós tínhamos feito numa reunião que fizemos com o pessoal de Secretaria de Inovação, era de estar com essa solução pronta agora em março, e ela está pronta. E a nossa proposta é exatamente essa, é a gente poder sentar e ver a possibilidade de testarmos, fazer a prova da solução. O ganho para a Lauro de Freitas, que vai ser o ganho que ela vai ter esse diagnóstico, tá certo? Importante, com direcionamento, com indicadores daquilo que pode melhorar. E para a gente vai ter o nosso retorno, a gente vai ter a validação da solução em aplicação em prova de conceito. É isso aí. Fantástico, Vanderlei. Assim, é tudo que a gente está precisando realmente. O Mariano mesmo está falando, é uma dor que a gente precisa. Aquela foto que você trouxe ali daquele cruzamento, né? Se a gente imagina o turista pegando aquela via ali, é sofrido. O Lorival, no caso, a gente está falando de mapear os pontos turísticos e direcionar os turistas por meio de tecnologia, por meio de direcionamento de QR Code, mapeamento geográfico. Ou seja, a gente precisa também que... claro que a gente vai dizer para ele para onde ir, mas o ideal é que também se diga por onde ir e qual o caminho mais rápido para poder fazer isso. É verdade, Thomas. Parabéns, Vanderlei. Lá na secretaria, a gente até falou sobre isso, sobre a situação de mobilidade, porque eu, chegando aqui, percebi claramente, né, a dificuldade. Inclusive, eu estou buscando aqui apartamento para alugar, porque eu estou cursando Direito, é meu último ano, e como minha faculdade é lá em Salvador, aí eu vendo a situação de onde eu iria morar por causa do horário de transporte, né? Porque aqui eu estou sem carro. Está sentindo na pele, né? Com certeza. E aí eu comecei a conversar sobre isso. Eu falei, pô, não é possível que uma cidade com 200 mil habitantes você não tenha um transporte municipal regular, porque não é nem o intermunicipal, né? Salvador, Lauro de Freitas, mas o municipal regular que pudesse atender as pessoas. Aí eu falei, pô, eu vou conversar com o secretário e vou fazer algumas sugestões para a gente apresentar à prefeita, mas você já trouxe aí, eu diria que as soluções. Eu só queria acrescentar mais uma coisa aqui, Thomas, Vanderlei, Fernanda, Mariano, todos que estão aí, que eu falei até que isso com Thomas na reunião que nós tivemos lá, que eu vejo os Lauro de Freitas como uma cidade para se implementar aqui o turismo de eventos, no sentido assim, congressos de cardiologia, de oftalmologia,
de direito, dessas coisas que reúnem um grande número de pessoas, e pelo fato de estar próximo de Salvador, ter praias, hotéis, restaurantes, eu penso que seria fantástico. Eu não sei se vocês já viram a agenda do Armazém Convention, mas assim, quando a gente fala de empreendedorismo e de coragem de fazer as coisas, né? Quando você olha para a agenda daquilo que a gente tem disponível ali na área de eventos, e a gente falando de eventos de shows, né? De casa de shows, é fantástico. Então, realmente a gente precisa trazer os grandes eventos para cá. Vou colocar a Marlise agora em evidência, chegou agora. Pessoal, vamos abrir aqui para a gente poder fazer as perguntas. E Oi, aí Thomas. vamos explorar aqui nossos convidados. Pode falar, Fernanda. Eu queria parabenizar a Lorival e a Vanderlei. Eu acho que hoje o encontro foi super, né, positivo. Eu vi assim, várias possibilidades. Gosto muito de cachoeira, né? Eu coordenei o curso de turismo lá de Cruz das Almas e vivi em Cachoeira. Minha dissertação de mestrado foi até sobre cachoeira, a evolução das políticas públicas de turismo no Brasil na época da regionalização do turismo. E eu tive o prazer de conhecê-lo lá em um evento, me apresentaram, conversei um pouco com o senhor, agora associei o nome e a pessoa, né? Eu ligo muito à questão mesmo da voz, e aí me lembrei de uma oportunidade que eu tive de conhecê-lo na Flickr. E, assim, eu vejo várias possibilidades. E hoje, um grande gargalo é essa questão da sinalização. A gente precisa da comunicação, e isso é importante. O projeto do QR Code, melhorar essa divulgação. E também a questão do trânsito, né? A gente tem esse grande gargalo. Então, acredito que esses dois grandes projetos vão estar fomentando o turismo. E falando na questão dos eventos, eu até já dei uma dica de criar um setor aqui, porque lá em Salvador, há muitos anos atrás, e agora reativou depois pós-pandemia, tem um Convention Visit Bureau, que capta esses congressos. É um setor que é de economia mista, na verdade é uma economia mista, né? O governo tem uma contribuição, mas de captar esses grandes congressos. Antes era a Baiatussa, né? Na década de 80, de 90, e hoje o Convention Bureau faz isso, de captar esses eventos, né, para o centro de convenções, não só para o centro de convenções de Salvador, mas para outros espaços. Então, de repente, criar um setor aqui que faça essa captação desses congressos nacionais e internacionais, né? E eu tenho até uma pessoa que fez essa captação, que foi pioneira no Brasil, que é o Rui Pontes, né, da LFTV. Alguns de vocês devem conhecer, a gente pode até convidá-lo, que ele foi caso de sucesso no Brasil, captando eventos para Salvador. Foi o primeiro presidente do antigo Centro de Convenções da Bahia, né? Então, a gente tem aqui, porque o turista, ele quer, né, participar de um evento, e a gente tem a melhor gastronomia. Eu sempre falo que Lauro de Freitas, os melhores restaurantes do Brasil, da Bahia, não estão em Porto Seguro, estão em Lauro de Freitas. Eu sou assim, aquela pessoa que defende, né? Quando a pessoa me fala assim, é Porto Seguro, é Trancoso, é Lençóis, não, é Lauro de Freitas. E aí a gente tem um grande, né, potencial cultural, gastronômico, rotas turísticas que precisam ser consolidadas. A gente não pode nem divulgar, porque precisam ser trabalhadas com a mobilidade. A gente não pode divulgar algo que não tem mobilidade e nem sinalização, mas que tem um grande potencial. Então, assim, vai ser muito importante, né, o projeto de mobilidade e também um projeto de QR Code que vai ajudando a nossa comunicação, que são dois gargalos, a mobilidade e a questão da comunicação do nosso grande potencial e atrativos turísticos. A gente tem muito a oferecer, mas a gente falta divulgar, fomentar. Então, hoje eu fiquei assim, muito feliz, né? Foi um presente estar com vocês. E também a que também Marísia, né? Marise. O projeto também muito bom, né? Facilita muito a vida, nossa vida na questão mesmo na área de saúde. Isso é também muito importante para os municípios aqui da Bahia. Então, foi muito enriquecedor, né? O Carlos Sobrinho tem um site bastante dinâmico, inovador sobre empreendedorismo, que trabalha a questão mesmo de oficinas, eventos. Então, foi um momento bastante, né, rico. E depois eu vou marcar uma visita, né, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, à Superintendência de Ciência e Tecnologia. Na próxima semana eu vou tentar agendar com você, Lorival. E depois o contato de Vanderlei, né, porque assim, no nosso plano de turismo é prioridade essa questão da mobilidade urbana.
O turista não pode vir para o nosso município para se estressar, né? Para ter experiências negativas, precisam ter experiência extremamente positiva. Não adianta ter uma praia maravilhosa, uma cultura maravilhosa, evento, show, mas a mobilidade é algo que precisa, né? Quando a gente está no trânsito, a gente às vezes pergunta, cadê o engenheiro de trânsito que é o que fez essa obra, né? Tem alguns gargalos que podem ser resolvidos com essa inteligência, né? Um projeto inteligente. Inclusive, Fernanda, dentro dos indicadores de mobilidade das cidades inteligentes, um dos indicadores é os de semáforos inteligentes, né? Então, a gente precisa assim, entender quais são os indicadores que a gente precisa buscar, porque a gente não vai inventar a roda, e ir atrás dele. Então, o Lorival, com a Secretaria de Inovação, junto com o Vanderlei, aí, que com certeza, a gente vai conseguir fazer essa parceria para poder justamente aproveitar a emenda tecnológica, aproveitar as startups do município e cada vez mais fomentar isso, né? Até porque a Marlise veio lá do Sul para poder ficar com a gente aqui, então a gente não pode perder a oportunidade, né? Bora seguindo. Juliano, faz aí sua pergunta. Obrigado, Fernando. Na verdade, mais do que uma pergunta. Bom, pessoal, sou Juliano, também faço parte aqui do ecossistema do Vale do Ipitanga, também sou empresário, aqui tenho empresa de tecnologia aqui na cidade há muitos anos. E, primeiro, assim, um panorama geral do trabalho que a gente tem feito, como premissa, é um trabalho assim, voluntário das pessoas que estão aqui nesse movimento, visando trazer, de fato, benefícios reais para Lauro de Freitas. Não só a nível social, mas a nível também empreendedor, empresarial, mas sim agregar valor à cidade, trazer uma mudança, uma melhoria. Não sei se vocês conhecem a história de cidades como Medellín, por exemplo, que os mais antigos aqui conhecem que a cidade era conhecida como a cidade do cartel de drogas e hoje é conhecida como uma das cidades mais inteligentes do mundo. Várias pessoas daqui têm experiências em várias áreas, tecnologia, empreendedorismo, e esse movimento que foi desencadeado há algum tempo atrás trouxe essa possibilidade da gente se unir em prol desse objetivo, de realmente trazer benefícios para a cidade, benefícios para todos. E por que eu estou fazendo essa breve explanação aqui? Nós temos total interesse em apoiar, desde que traga realmente um resultado. Aí tem o Give First, que o Tom estava falando, ou seja, precisamos nos doar primeiro em algo. Claro que o que nós objetivamos é que todos possam colher frutos desse trabalho, e com esse movimento do Give First, a gente pode não só perceber, consolidar a intenção de todos para que realmente traga algum benefício para todos aqui, como ao mesmo tempo a gente possa fortalecer as nossas relações. Assim, então o que eu vou fazer algumas perguntas, na verdade, e também algumas colocações sobre os projetos. Vanderlei, assim, a gente também, desde o início da nossa empresa, 25 anos de existência, mas 25 não, já passou um pouquinho, acho que estão uns 27 aqui. Desde o começo a gente trabalhou com logística, em várias áreas da logística, transportes, armazenagens, etc., desenvolvendo sempre soluções de tecnologia. E também tivemos a oportunidade de ver e participar de alguns projetos até fora do país. Acho fundamental o seu trabalho e muito na hora certa, talvez, né? Porque saiu uma lei que vem apoiar isso tudo aí agora, e acho que vem a agregar muito valor. Então, o ecossistema ele é uma força empírica que pode ajudar a fazer as ligações certas, governo, iniciativa privada, academia, sociedade civil, de forma que a gente possa viabilizar o melhor possível para todos nós. Então, a sua proposta, agregando valor e com o apoio que a gente pode dar a todos nós, seja nos nossos relacionamentos, a gente pode pulverizar e, de repente, escalar o seu projeto ainda mais, né? Então, todos nós aqui temos relacionamentos. Eu, por exemplo, na minha empresa, na área de logística, conheço muitas prefeituras, muitas outras cidades que a gente pode te ajudar a, de repente, escalar o seu projeto, né?
Eu hoje estou como vice-presidente da CESP Bahia, das empresas de software. Então, um dos objetivos mais importantes da gente aqui é desenvolver essa ligação entre as pessoas, para que as coisas realmente aconteçam. Então, eu queria deixar aberto aqui, primeiro, isso. Segundo, cobrar você esse Give First, como o Tom costuma colocar, muito bem, ou seja, tem que se doar. Vai ter o nosso apoio, mas tem que se doar. Marlise, seja muito bem-vinda também. Tá? Maravilhoso o seu projeto. A gente também tem algo parecido na área de reuniões remotas, com biometria facial, em outro ramo de atuação. Sei quais são os desafios também. Também pode contar com o nosso apoio, trazendo benefício social e a gente poder trazer aqui para a nossa cidade, ajudar a escalar seu projeto e ajudar quando você tiver alguma dificuldade, seja com os nossos relacionamentos, seja com os mentores que estão sempre envolvidos, orbitando aqui no ecossistema, seja lá como for, estamos às ordens aí também. E Lorival, especificamente, eu vi que é muito bom saber que a gente tem como é que se diz, um sangue novo para dar uma oxigenada nessa área de inovação, de turismo aqui da nossa cidade. E eu queria, aí já entra mais uma pergunta, né? O nosso ecossistema é isso. E um ponto muito importante, a gente conseguiu desenvolver alguns relacionamentos e ligações com a academia, com alguns empreendedores, empresários, startups, e estamos desenvolvendo todo esse trabalho. Mas um ponto muito importante é o poder público. Isso significa o quê? A gente ainda precisa intensificar muito esse nosso relacionamento com o poder público, porque eu vejo que, pelo pouco que você falou, ainda não conheço profundamente, mas dá para ver que tem muito boas intenções e boas ideias, né, que podem vir a trazer realmente um benefício real para a nossa cidade. E essas boas intenções e boas ideias podem ser potencializadas por todas as ideias que cada um de nós podemos trazer e ajudar nesse processo. Então, a minha pergunta é a seguinte: como a gente pode desenvolver um canal mais fluido de interação do nosso ecossistema de inovação do Vale do Ipitanga com o poder público, através do Lorival Trindade? Juliano, prazer em conhecer, né? Agradecer mais uma vez as suas palavras. Dizer o seguinte, por aquilo que o secretário conversou comigo, que é o Carlos, que é conhecido de todos vocês, nós estamos lá, né, na pessoa dele, na minha pessoa, dos assessores todos, abertos a discutirmos todas as situações que a gente possa trazer melhorias para a cidade de Lauro de Freitas. E, assim, o dia que você quiser, eu coloquei meu telefone aí no chat aí, pode ligar, eu não tenho problema. Se você quiser me ligar sábado, domingo, feriado, à noite, qualquer hora eu atendo, porque eu digo uma frase assim: no dia que eu não quiser atender telefone, eu saio do serviço público. E aí eu passei um cara privado e acabou. Não precisa, eu vou atender na hora que eu quiser. O nome já diz, é servidor, né? Público, pode me ligar. E aí podemos combinar, você, Vanderlei, todos, né? Semana que vem, a partir de segunda, se quiser marcar um horário lá, é só ligar, dizer, eu estou indo aí, eu estou das 8 até as 14 horas, que é o horário de funcionamento, eu estou lá. Mas se tiver a necessidade, posso esperar na parte da tarde também, não vejo problema nenhum. E aí, sim, tem muitas outras coisas que eu não coloquei aqui e que, assim, que eu conversei com o Thomas, né, que nós poderemos conversar. Então, aguardo vocês lá para um café, uma água e trocar ideias. Inclusive, gente, o secretário Carlos falou que a gente não precisa nem agendar, viu? A gente pode, como Vale do Ipitanga, a gente pode só bater na porta e entrar e ir lá. Assim, essa questão da demanda do turismo e do portal e do software, inclusive, o Bruno Botan, que é o assessor do Lorival, ele está mais à frente disso, dessa parte tecnológica. Então, inclusive, ele tem consultado a gente, Mariana, inclusive, fez uma reunião hoje, né, Mariana? Acho que foi hoje ou ontem em relação a isso. Eu acho que o que a gente espera é que a gente consiga interligar esse processo, conseguir fazer com que todos os atores que a gente já conhece, né,
e a gente consiga conectar todo mundo, conectar tecnologia, conectar turismo, e conseguir fazer com que as soluções que a gente traga para a cidade sejam as melhores possíveis. Né? Marlise, vamos lá para o Give First agora. Quando que é a sua agenda? Me lembra? Desculpa? Quando que você vai estar em Lauro? Só para mim Eu vou lembrar. estar em Lauro de 6 a 21 de abril. Ok. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar, você sabe que um dos setores que a gente tem, que precisa ser mobilizados, no caso, e por isso que você está aqui hoje, obviamente, com o propósito disso, é o de saúde. A gente tem uma grande universidade aqui, que é a Unime, com cerca de 120 alunos formados todo ano, né? 120 médicos são formados todo ano, e a gente precisa fazer com que esses médicos, além, obviamente, de se tornarem médicos e empreendedores de suas clínicas, se tornem também startups, né, que consigam construir soluções de saúde, como você fez com a MyDigiCare, encontrando um problema de verdade e ofertando uma solução que resolva. Né? E esse ambiente nosso de produção de software, que a Cespro conduz tão bem, isso é muito propício para a gente fazer isso. A gente só precisa agora fomentar as ideias. Então, eu vou colocar aqui de 6 a 21 de abril, eu vou tentar marcar uma agenda lá na Unime com as ligas acadêmicas, e a gente vai levar lá para dentro da Unime essa ideia e essa proposta em relação a isso, para que a gente consiga fomentar realmente, talvez aí trazer no mês de outubro um hackathon de health para que eles pratiquem realmente, consigam tirar as ideias, ter ideias e entenderem que tem problemas que eles podem resolver. Então, esse é o nosso Give First. Eu conto com você para poder apoiar a gente nisso, tá bom? Claro, com certeza. Eu fico à disposição quando eu estiver agora. Eu vou, na realidade, eu vou todos os meses para a Bahia, né? Com exceção de março agora, que eu não vou conseguir ir. Mas abril, maio, junho, sigo todos os meses, eu fico nessa ponte aérea, né? Então, com certeza, pode contar conosco que tranquilo. Lorival, a gente já tem nossa agenda, o conselho, a gente já tem a nossa pauta aí já bem definida, co-work, espaço colaborar, né? Mais alguém, gente, para poder fazer perguntas? Eu queria dizer para o Lorival que eu também vou procurá-lo, viu? Já anotei seu telefone. Tranquilo, estarei lá, será bem-vinda e vamos conversar. Eu sou aquariano, então preciso de freios. Aquariano tem ideias por segundo. Aqui ninguém usa freio, não. Olha só, Lorival, somos 2 aquarianos, então, viu? Pronto. Aqui ninguém usa freio de mão, não, moço. Aqui todo mundo anda com freio de mão solto. Gente, então acho que... Mariano? Só falar rapidamente, primeiro agradecer a presença do Vanderlei, do Lorival, da Marlise e dos demais também presentes. E dizer que a casa está aberta para vocês, né? Vocês estão chegando agora. A gente já está aqui há 2 anos, né, Thomas? Quase. E pensando, discutindo. Dia 30 de março a gente tem a comemoração do lançamento do ecossistema. Isso. Né? Então, esse mês de março é importante. A gente também lançou o SW nesse mês de março. Então, é um mês que a gente precisa retomar com mais ações. Exato. Então, a gente já vem com uma caminhada boa aí, conectando várias pessoas, e a gente, até por conta dessas conexões, a gente já consegue ajudar e resolver muito dos problemas e ter um pouco da ponte. A gente já recebe, além de doar para o município, a gente já recebe algumas coisas, a gente participa de eventos, a gente tem apoiadores como o Sebrae, a Shirley está aí presente, nos apoiando sempre, BNB, outras instituições, que vem apoiando não só a cidade, mas o nosso próprio grupo, e a gente vem fazendo esse trabalho e a gente está aqui à disposição de vocês para quando vocês precisarem também poderem contar com a gente, tá? O nosso apoio é mais isso. Eu dei esse apoio aí ao Lorival. Semana que vem a gente tem uma reunião lá para pensar juntos soluções aí, unindo a tecnologia às demandas e as ideias, as boas ideias aí do Lorival e da equipe toda, do Bruno e todo mundo. Então é isso. Acho que a gente junto aí a gente consegue literalmente ir mais longe, né? Resolver e atender e gerar esse impacto que a gente viu aqui. Fico muito feliz com as soluções apresentadas aí, a Marlise, o Vanderlei, e a disposição do Lorival, que está chegando aí com certeza com bastante força para apoiar todos nós.
Pronto, a gente chegou ao sexto estreia, acho que cumpriu a função dele, acho que a gente conseguiu cumprir todos os propósitos que a gente listou lá, conectar, difundir o conhecimento, falar sobre inovação e empreendedorismo, né, e principalmente manter o nosso futuro, né, de vista. Então, assim, a gente já mantém um compromisso de uma entrega de vocês ao longo desse caminho aí. Vocês podem contar com a gente, vocês sabem disso, o telefone está aberto aí. A gente não é servidor público, mas é voluntário, e estamos prontos para toda a obra, e voluntário para a cidade de Lauro de Freitas, que é o mais importante. Vamos fazer acontecer agora e criar uma agenda realmente que a gente consiga, passo a passo, ir construindo as soluções de maneira planejada e que a gente consiga realmente executar. Então, Lorival, a gente tem um conselho pela frente, o Cowork, o Espaço Colaborar para definir, o Vanderlei, mobilidade junto com a CETOP, e Marlise, vamos tentar fomentar a saúde e tirar todo mundo do lugar. Obrigado, gente. Mais alguma coisa vocês têm para falar? Um minutinho mais. Agradecer, né, a oportunidade que eu acabei chegando em Lauro de Freitas final de dezembro, início de janeiro. Então, muito obrigada pelo convite. Assim, estou muito feliz, né, com o projeto nessa região do país. E tem tudo para decolar, e assim, ó, quando vocês precisarem, apesar de eu estar aqui no sul, né, como eu disse, eu estou sempre em Ponte Aérea, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, nós podemos fazer reuniões, enfim, né, nesse período que eu estou aqui, tá? Muito obrigada mais uma vez, e podem contar comigo, tá bem? Eu gostaria de agradecer também pela oportunidade de estar aqui, parabenizar o trabalho aí do pessoal, né, do Vale de Pitanga. Eu realmente vejo uma força muito grande de vocês. Eu tenho participado de projetos de aceleração aí pelo Brasil, aprendendo muita coisa, mas vejo que vocês têm uma força muito grande, um amor muito grande por Lauro de Freitas. Isso é uma coisa muito importante, né? Um respeito muito grande, e eu tenho certeza absoluta que muitas outras ideias, boas ideias, vão surgir daí, e vocês podem contar comigo. Eu estou aqui em Salvador, mas Lauro é um pulo, a gente pega o metrô, já está em Lauro, tá certo? E é isso aí, parabéns a todos vocês, e estamos à disposição, sim, para poder dar nossa contribuição e crescermos juntos. É isso aí, obrigado. Eu também queria, né, agradecer por essa oportunidade, e realmente foi uma troca de experiências interessantes. Eu queria falar para a Shirley que o Sebrae foi meu parceiro durante muito tempo lá em Cachoeira. Nós implantamos lá cursos, inclusive uma coisa chamada Clube da Excelência no Turismo, que foi fantástico, central de negócios. Foram 16 meses que o pessoal do Sebrae passou lá, e acredito que o Sebrae já contribui, vai contribuir muito mais para a cidade de Lauro de Freitas. Tem uma outra coisa só que eu lembrei aqui, queria falar, viu, Thomas? Com você e os outros aí, eu queria bater um papo com você na semana que vem, se você tiver disponibilidade, sobre uma ideia de como é que nós poderíamos utilizar o Cine Teatro daqui na questão de exibição de filmes via fibra ótica. Tá? E no mais aí, agradecer a todos e... Estamos juntos, a gente agenda e... Foi fantástico. Temos vários braços. Maravilha, Lorival. Conte com a gente aqui também, tá? Em Lauro de Freitas, o Sebrae está à disposição, tem muita coisa boa aí que a gente pode fazer em parceria. Seja bem-vindo aí à cidade, sucesso aí na sua jornada. Obrigado. Bom, gente, só vou falar aqui algumas coisas que veio no chat. Parabéns a todos os estreantes do nosso sextor, excelentes projetos, temos muita coisa boa acontecendo na cidade, o Vale do Pitanga fazendo brilhantemente esse ano entre os atores. Várias espaçonaves do João Simplício, a Shirley acabou de falar, a Bárbara Calmon acabou de falar que eu já jogo para o universo um stand do Vale do Ipitanga na estação do metrô Lauro, alô, CCR. Só tem gente sem freio de mão aqui, viu? Beleza, gente, acho que foi bom aí, acho que foi bacana o primeiro sextou estreia. Vocês estão de parabéns, e até sexta-feira. Sextou Convida, dia 17 de março, com Franciele Mediano aí, Matheus Couto, né? Ele vai estar dia 17 de março com a gente, tá bom? A gente vai ter uma trégua aí para trabalhos administrativos dia 10 de fevereiro, ou dia 10 de março, e aí a gente volta dia 17 a todo vapor. Obrigado, gente.
Bom final de semana para vocês. Maravilha. Obrigada, igualmente. Até Tchau, tchau, mais. gente. Boa Tchau, tarde. gente. Obrigada. Bom fim de semana, gente. Tchau, tchau. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau.